quinta-feira, 3 de julho, e essa é a nossa terceira edição de hoje. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos materiais sobre os efeitos, de mais de 60 anos já, do bloqueio econômico que os Estados Unidos impuseram a Cuba. O foco aqui vai ser entender esses impactos e também a resistência da ilha, que é bem notável. As fontes falam muito de soberania, solidariedade e uma capacidade de inovação bem particular. É uma política assim de muito longa data, mais de 60 anos. E os efeitos, eles se espalham por tudo na vida cubana. Os materiais deixam isso bem claro, o impacto no dia a dia mesmo. A história toda começa, como as fontes detalham, lá nos anos 60. Foi uma tentativa, de, conter o modelo socialista que estava se firmando em Cuba. E é curioso, porque tinha uma expectativa de que, com o fim da Guerra Fria, isso fosse diminuir, mas não foi bem o que aconteceu, segundo os documentos. Não mesmo. Na verdade, o que a gente viu, principalmente ali na administração Trump, foi um aperto bem significativo. A gente está falando de mais de 240 novas medidas, sabe? Medidas coercitivas. 240? Nossa. É bastante coisa. E elas miraram em setores-chave, tipo turismo, o envio de dinheiro de fora, as remessas, energia e também o acesso ao sistema financeiro internacional. E uma das coisas mais, drásticas foi colocar Cuba de volta naquela lista dos Estados Unidos de países patrocinadores do terrorismo. E essa inclusão na lista, o que isso significou na prática para Cuba? Olha, o impacto é quase na hora e bem pesado. Complica muito, mas muito mesmo, qualquer transação bancária com o exterior. Restringe o acesso a crédito, basicamente aperta ainda mais a economia. É uma ferramenta de pressão bem forte. E essa pressão parece que não parou, né? As fontes mais recentes que a gente tem, agora de 2025, já falam de planos do governo Trump para reativar restrições antigas. Coisas como proibir viagens culturais, limitar mais ainda as remessas e até novas sanções contra entidades ligadas àquele conglomerado militar, o GAESA. Isso, GAESA, que administra, segundo os materiais, partes importantes de empresas estatais e do turismo lá. Exato. E a resposta cubana, pelo que os relatos indicam, foi bem dura. O governo classificou essas intenções como ilegais, agressivas, moralmente inaceitáveis. As fontes até citam o chanceler, o Bruno Rodrigues, Ele descreveu a política como um comportamento criminoso, falando que viola diretamente os direitos humanos do povo cubano. A linguagem usada nos materiais para descrever a situação atual é bem forte mesmo. Uma das fontes fala até em um experimento de asfixia econômica com contornos genocidas. É pesado. E esse cenário todo ficou, especialmente crítico durante a pandemia de Covid-19, Nossa, sem dúvida. A pandemia jogou uma luz muito crua nesses efeitos do bloqueio. Os documentos trazem uns exemplos bem concretos e dramáticos mesmo. Tipo, Cuba não conseguiu comprar ventiladores pulmonares, que eram essenciais, porque tinham peças americanas. Que coisa. Pois é, o fornecimento de oxigênio medicinal também ficou comprometido e tem relatos de empresas internacionais sendo pressionadas pelos Estados Unidos para não vender insumos médicos para a ilha. Foi bem complicado. E diante dessa situação toda, dessa escassez forçada, como é que os materiais descrevem a resposta de Cuba? Então, é aí que entra aquela questão que você mencionou no começo, da resistência pela inovação. Como não tinha muita alternativa, por causa da escassez, a saída foi apostar na ciência feita lá mesmo, internamente. A necessidade acabou impulsionando, de fato, a busca por soluções próprias. E os resultados, pelo que as fontes contam, foram realmente impressionantes. A gente vê o desenvolvimento de ventiladores pulmonares feitos por eles mesmos, protótipos. E o caso mais famoso, o desenvolvimento e a produção das vacinas contra a Covid-19. A Abdala, a soberana. Exato. E isso veio direto dessa pressão toda. Sim. Mesmo com uma dificuldade imensa para conseguir importar o básico, eles conseguiram organizar uma campanha de vacinação ampla. Um feito que foi reconhecido fora de Cuba. E que, exemplifica bem essa resiliência e essa capacidade de inovar mesmo sob pressão. Mostra uma capacidade de adaptação e desenvolvimento científico notável, Principalmente considerando as condições tão adversas. Então, para a gente recapitular os pontos principais nesta edição, a gente viu a persistência do bloqueio americano,
Os impactos, que são severos, tanto humanitários quanto econômicos, e como isso ficou ainda pior na pandemia. E, por outro lado, a resposta cubana, que foi muito marcada pela inovação científica e pela afirmação da soberania deles. Tudo isso com base nos relatos que a gente analisou aqui. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que surge o direito desses materiais. O que essa capacidade que Cuba demonstrou de criar soluções tão complexas como vacinas, equipamentos médicos, mesmo debaixo de um bloqueio tão longo e apertado? O que isso diz para a gente sobre a relação entre necessidade, inovação e talvez até a viabilidade de outros modelos de desenvolvimento? Fica aí a reflexão. Um minutinho e a gente já volta. Silêncio, 2 segundos. Bem-vindos de volta à nossa edição. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nos caminhos que Cuba tem buscado para lidar com esse bloqueio dos Estados Unidos que já dura tanto tempo, né? Isso mesmo. O foco agora é entender melhor as estratégias, parcerias externas, mudanças internas, energia e também a resposta política, simbólica da ilha. Exato. É uma teia bem complexa de ações, sabe? Cuba não está parada, de jeito nenhum. Está buscando ativamente rotas alternativas para tentar sustentar o projeto deles e aliviar o peso desse cerco, que afeta tudo por lá. É uma resiliência impressionante, né? Uma adaptação constante. Começando por fora, pelas alianças. Cuba parece mesmo olhar para o Oriente, né? A China aparece como um parceiro-chave, e essa aproximação com os BRICS também chama bastante atenção. Como é que isso funciona na prática? Olha, a relação com a China é bem concreta. O investimento chinês é grande, viu? Principalmente em energia. Eles estão construindo tipo 55 novos parques solares. E tem plano para mais 37 até 2028. Nossa, é bastante coisa. É muito. A meta é ambiciosa. Querem suprir até 2/3 da demanda de eletricidade durante o dia com isso. E esse apoio, que hoje é até maior que a relação histórica com a Rússia, não fica só na energia, não. Vai para agricultura, biotecnologia, infraestrutura. Entendi. O objetivo estratégico aí parece duplo, sabe? Aliviar a crise de energia, claro, mas também tentar furar esse cerco financeiro que o dólar impõe, recuperar um pouco da soberania produtiva. Então essa parceria com a China é bem mais que só painel solar. É uma jogada geopolítica e econômica para ganhar um respiro, digamos assim. Precisamente. E aí a entrada como membro associado dos BRICS vem para complementar essa estratégia. Se alinhar a esse bloco, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os outros que entraram. É um sinal político forte. Faz sentido. Abre portas para financiamento, para tecnologia, fora daqueles circuitos tradicionais controlados pelo Ocidente, né? E tem uma expectativa grande sobre o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, aquele que a Dilma Rousseff preside agora. Pode ser uma via alternativa importante de crédito, de cooperação. Interessante essa busca por alternativas financeiras. Bom, e olhando para dentro, o que Cuba está fazendo? A gente tem visto notícias sobre reformas econômicas por lá. Sim, tem um esforço claro para adaptar o modelo socialista deles. Estão ampliando o setor não estatal, sabe? Permitindo mais pequenas e médias empresas privadas, buscando parcerias com capital estrangeiro também. A ideia é tentar equilibrar a justiça social com mais eficiência produtiva, sem largar o planejamento estatal, mas com mais flexibilidade. E isso, olha, também é uma resposta direta à crise energética, que é um dos reflexos mais visíveis do bloqueio. Como assim? Qual a ligação direta dessas reformas com a energia? É que as termoelétricas cubanas são muito antigas. Muitas têm mais de 40 anos, né? O bloqueio dificulta demais conseguir peça, conseguir financiamento para fazer manutenção, para modernizar. Imagino. Até a tal da geração distribuída, aquela energia gerada localmente, muitas vezes com motor a diesel, ela sofre, porque depende de importar combustível. E isso fica caro, fica incerto por causa das sanções. Então as reformas buscam, em parte, criar um ambiente que talvez atraia investimento e soluções, inclusive para essa área de energia. E nesse cenário de aperto energético, a aposta nas renováveis fica ainda mais crucial, né? Sem dúvida, é questão de sobrevivência e de soberania energética mesmo. Além dos parques solares com a China, eles investem em biomassa usando o bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo. A meta oficial deles é passar de 25% da eletricidade vindo de fontes limpas. É um caminho lento, caro, mas estratégico.
Saindo um pouco da economia da energia, tem toda uma dimensão política e até simbólica nessa resistência cubana, não é? A própria reafirmação do projeto socialista, a imagem internacional que eles tentam construir. Com certeza, aquela tradição de solidariedade internacional, né, o envio dos médicos cubanos para outros países, isso é muito inspirado em Martí, no Che Guevara. Eles usam isso como um contraponto ético às sanções. E o governo cubano responde muito ativamente às críticas sobre direitos humanos. Como eles respondem? Negam que existam presos de opinião, afirmam que as condenações são por atos considerados ilegais e, em alguns casos, eles alegam que tem financiamento externo por trás para desestabilizar. O discurso interno enfatiza muito a unidade popular, a legitimidade que viria da participação nas comunidades, das eleições. E como eles lidam com essa pressão externa, com as narrativas que circulam na mídia internacional sobre Cuba? Olha, o governo cubano denuncia o que eles chamam de guerra midiática. Dizem que usam fake news, manipulação para minar o regime. Argumentam que, às vezes, os protestos são instrumentalizados por interesses de fora. Votações na ONU, né? Todo ano, a maioria esmagadora dos países condena o bloqueio. Já faz mais de 30 anos isso. Entendi. Então é um conjunto bem amplo de estratégias, desde buscar novos parceiros e fontes de energia, até mobilizar internamente e travar uma batalha de narrativas no cenário global. Exato, e talvez um ponto para a gente pensar, para fechar, que vem das fontes. Mesmo reconhecendo os problemas internos reais de Cuba, sabe? Burocracia, ineficiência em algumas áreas, que são críticas válidas. A persistência dessa resistência, por mais de 60 anos, ela meio que desafia aquela ideia de que não tem alternativa ao modelo de mercado que domina hoje. Levanta questões sobre dignidade, sobre soberania, sobre o próprio significado de resistir num mundo tão desigual. É algo para se pensar, né? Uma reflexão profunda, mesmo para encerrar esta edição. Agradecemos demais a companhia. Os links para as fontes que serviram de base para a gente montar esta edição e também o acesso a outros artigos estão na descrição, tá bom? E lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, meio-dia e 17 horas, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!